Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Inspirar e Florescer. E nós vamos conversar hoje sobre crenças. Quais são as nossas crenças mais profundas? E esse é um assunto muito interessante. E eu não estou falando de crenças religiosas, estou falando de todas as crenças que nós temos. E aí eu vou citar alguns exemplos para você pensar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, a gente precisa definir o que é crença, né? Porque a crença é algo que eu acredito, eu tenho certeza daquilo, mas não tem nenhuma comprovação científica. Por exemplo, quando eu olho para uma mesa, eu não preciso acreditar que aquilo é uma mesa. Eu olho para uma mesa, ela tem pernas, ela é de madeira. Eu sei que ela é de madeira, que ela tem pernas. Eu não preciso acreditar, eu estou constatando. Eu faço uma constatação. E a crença não. A crença é algo que não existe nenhuma constatação dela, mas você acredita. Mas como assim? Como que eu acredito e não tem nenhuma constatação? Você acredita porque na sua vida você teve algumas experiências que levaram você a acreditar naquilo. Ou você leu alguma coisa, ou você ouviu repetidamente algo. E essa crença que vem de algum lugar, né? Alguém falou para você, você aprendeu. Ninguém nasce com crença. Quando a gente nasce, a gente não tem crença nenhuma. Todas as crenças que nós temos, a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo, e elas regulam a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar e principalmente a nossa maneira de agir. E com base nessa crença, né, que a gente trouxe de algum lugar, a gente age. Com base na nossa ação, a gente vai ter um determinado resultado que geralmente vai comprovar que a crença estava certa. Porque essa crença precisa o tempo todo de reforço. Por exemplo, se você acredita que você não é um bom vendedor, aliás, isso é muito comum. Várias pessoas já ouvi isso muitas vezes na minha vida, dizem que não são bons vendedores. O que acontece? Talvez, em algum momento da sua infância, você tenha tentado vender, sei lá, planta, suco na frente de casa, ou você escutou que é muito difícil vender, né? Conheceu alguém que trabalhava com vendas, sabe dizer, é muito difícil vender, e aí você foi acreditando naquilo. Se frustrou, provavelmente, em algum momento, com isso. E aí, decidiu que não é um bom vendedor. E é muito legal, é muito conveniente a gente não ser um bom vendedor, porque a gente já justifica o nosso fracasso, né? Eu já estou justificando que eu não vou vender. Então, eu não preciso vender. Aliás, o meu cérebro é tão maluco que quando eu digo que eu não sou uma boa vendedora, eu vou agir de tal forma que eu não venda nada. E aí, se eu não vender nada, eu vou falar, viu? Eu não disse que eu não era uma boa vendedora? Olha que louco. Agora, a pessoa que acredita que é uma boa vendedora, por que ela vende? Porque ela age de uma maneira diferente de quem não acredita que é um bom vendedor. E aí ela vende e tem muito sucesso. Geralmente são pessoas que ganham muito dinheiro, porque o mundo hoje é vendas. Quando eu estou falando aqui com você, eu estou vendendo algo sobre crenças para você. Olha que interessante que é isso, né? E assim a gente constrói a nossa vida em torno de situações que nem sempre são verdadeiras. Por exemplo, quando eu era criança, eu acreditava, olha que loucura isso. Eu acreditava que se eu pensasse que alguma coisa ruim estava acontecendo, essa coisa não ia acontecer. Então, eu pensava, por exemplo, quando eu chegar em casa, minha mãe vai ter desmaiado, ou alguém vai ser atropelado, ou meu pai vai sofrer um acidente. Eu pensava isso e ficava pensando isso para que isso não acontecesse. Mas de onde que eu tirei isso, né? Eu ficava catastrofizando a vida. Eu ficava imaginando, divagando sobre coisas que nunca aconteceram. Só que cada vez que eu fazia isso, eu sofria. Eu chegava a chorar pensando nessas coisas. E elas nunca aconteceram.
E a minha cabeça, elas não aconteciam porque eu pensava nisso. Gente, parece coisa de louco, né? Acho que era mesmo. Realmente eu consegui perceber que isso era disfuncional, era uma crença limitante, era uma crença que não funcionava. E se era uma crença limitante e era uma crença que não funcionava, eu tinha que me livrar dela. E com certeza me livrei muito cedo, ainda bem, né? Quando comecei a perceber que isso funcionava desse jeito. Tem um livro da Carol Dweck chamado Mindset. E ela fala muito sobre isso, sobre crenças limitantes e sobre crenças de crescimento. Muitas das nossas crenças são limitantes e impedem que a gente venda, impede que a gente aprenda inglês, impede que a gente aprenda qualquer outra coisa, música, tocar um instrumento ou cantar, porque a gente não se acha capaz de fazer aquilo. E aí, realmente, tudo fica muito mais difícil. Quando a gente pensa sobre o que é que a gente está acreditando que não faz sentido, ou que não está nos ajudando, a gente olha para nós mesmos e fala: tá tudo certo, todas as minhas crenças são maravilhosas, as crenças que formam a minha personalidade, o meu caráter. Ou então vem essa pergunta: que crença eu tenho que não está funcionando? Como eu faço para descobrir qual é a crença que não funciona? Se tem alguma coisa na sua vida que está te incomodando, se tem alguma coisa que realmente não tá certo ou faz você se sentir mal, dá uma investigada na sua crença. Por que é que você está se sentindo mal? O que é que faz você pensar que isso não é algo realmente bom para você, que não está te trazendo nenhum benefício? Né? Então, fazer esse autoexame é muito interessante. Claro que tem profissionais que podem te ajudar também, mas a gente consegue superar algumas coisas. Quando meu filho foi morar na Austrália, eu fiquei bem tranquila, porque falei, ele vai voltar depois de um ano. E começou a pandemia, e ele foi ficando, e um dia ele falou: mãe, eu não volto mais. E aquilo foi muito impactante para mim. Foi algo assim, nossa, fiquei arrasada, porque nós somos muito próximos. E eu falei: meu Deus, a Austrália é muito longe, como que vai ser isso? Né? Isso, nossa, foi terrível. E aí fui eu lá conversar com um psicólogo, né? Para tentar entender por que era tão difícil para mim aceitar que meu filho fosse morar longe. Claro que mãe, né, ama, enfim. Mas não é essa a questão. A questão é que eu achava que eu tinha que cuidar dele para sempre. E, na verdade, o que eu percebi é que eu não era mais uma mãe de criança. Ele não era mais um adolescente e que agora eu precisava me comportar como uma mãe de adulto. E isso mudou completamente, porque eu estava tratando meus filhos adultos como se eles ainda fossem adolescentes. O comportamento muda. E com certeza mudou a forma como eu passei a me sentir com relação a isso. Interessante, né? Porque as nossas crenças causam emoções, causam sentimentos na gente. E às vezes não é bom para a gente sentir isso. Então a gente precisa se preocupar muito, né? Com a forma como nós estamos nos sentindo. E às vezes a gente não olha para dentro da gente. Uma outra questão sobre crenças, que também é bem interessante, é que quando você tem uma crença e ela é muito arraigada, ela é uma crença muito forte, você não aceita outra opinião. O outro sempre está errado. E você vai procurar pessoas que estejam próximas a você, que realmente pensem também da mesma forma como você pensa. Por quê? Quanto mais pessoas acreditarem na mesma coisa que você acredita, mais vai comprovar que você está certo e o outro está errado. Se a gente considerar que uma crença não tem fundamento científico nenhum, que não é uma constatação, efetivamente, que é fruto do aprendizado que a gente teve na vida, você dizer que o outro está errado é muito pretensioso, né? Seja em qual questão for. Pode ser uma questão religiosa, pode ser uma questão filosófica, né? Filosófica, pode ser um jeito de viver, né? Eu cresci
cresci a minha vida toda escutando que maconha era a pior coisa do mundo. No entanto, hoje, a maconha está sendo utilizada como remédio e trazendo inúmeros benefícios a pacientes com doenças terríveis. Então, durante muito tempo também, eu me recusei a acreditar nisso. E hoje a própria ciência, né, tá me mostrando quanto eu estava errada em alguns posicionamentos meus com relação à maconha. E esse é um assunto muito polêmico também, né? E tem tantos outros na vida da gente. Mas o que eu quero deixar para você de mensagem é o seguinte: 2 coisas. Primeiro, examine as suas crenças, veja o que não está dando certo na sua vida e qual a crença que tem por trás disso. Isso pode trazer inúmeros benefícios para você. E o segundo é tenha dúvidas. Que quando a gente para de ter dúvidas, quando a gente acha que tem certezas demais na vida, a gente deixa de aprender, deixa de evoluir. E eu até estava lendo um livro do Osho, né? Tem coisas que eu concordo desse livro, tem coisas que eu não concordo, mas enfim, é isso mesmo que a gente tem que fazer duvidar, né? O livro é Crença, Dúvida e Fanatismo. Então, duvide. Sempre coloque um ponto de interrogação nas coisas que você acredita, porque é assim que você vai cada vez crescer mais, cada vez evoluir. Não que tudo que você acredita esteja errado, serve para você, né? Às vezes o que te faz bem pode não fazer bem para outra pessoa. E aí entram outras questões que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente em outros vídeos também. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com a pessoa que você ama, né? Se não assinou, assina o nosso canal, ativa as notificações que em breve teremos outros vídeos. Um beijo!